Esforço não é progresso. Se fosse, quem trabalha 12 horas por dia já era sênior há muito tempo. E não é. 2 devs entraram na minha empresa no mesmo dia. Mesma faculdade, mais ou menos a mesma cabeça, o mesmo esforço. E 2 anos depois, um virou sênior, tocando arquitetura e tomando qualquer tipo de decisão. O outro, que estudou igual ou até mais, continua no mesmo lugar, ouvindo, cara, você tá quase lá. Mas aí, só que por muito tempo. E o que separou os dois não foi inteligência, não foi horas de estudo, foi direcionamento. Um sabia o que aprender nessa ordem, por esse motivo, e o que ignorar. O outro corria atrás de tudo que aparecia. Pronto, você já levou a primeira. São 3, e eu já vi isso acontecer dezenas de vezes dos dois lados. Essa primeira você já ouviu falar, mas nunca aplicou direito, de verdade. A segunda é a que ninguém te conta. E a terceira é a que decide quem senta na mesa. Só me faz um favor, tá? Deixa qualquer coisa aí do lado pra você escrever, porque no fim, aqui a gente vai fazer um diagnóstico de 3 linhas pra você descobrir qual das 3 tá te segurando. E esse aí você não consegue fazer de cabeça, tá? Porque eu já tentei, te garanto. Se você é o segundo dev dessa história toda que eu te falei, presta bastante atenção, tá? O problema não é a sua falta de esforço. Você estuda, você entrega, se dedica. Talvez até mais do que o cara que subiu na tua frente. E é isso que mais irrita, porque você faz por onde e ainda continua parado no mesmo lugar. É tipo aquele sujeito, ou aquele projeto, né, pessoal, que tava parado ali, tá 90% pronto, mas tá parado desde 2022. E olha só o que acontece, né, com a tua semana. Você tem entregas pra fazer pra ontem, reunião comendo pela metade do teu dia, plantão, aí sobra uma hora e você gasta ela escolhendo que estudar em vez de estudar de fato. E isso não é preguiça, é falta de planejamento. E tem outra coisa em jogo aqui. E ela é chata de ouvir, tá? Mas ela é bastante libertadora. Eu vou te dar os 3 pontos que separam o dev de 2 anos do dev de 5. E nenhum deles é o famoso que indica, né? 1, direção. Essa você já ouviu falar, mas quase ninguém aplica ela direito. E voltando ali pro nosso primeiro dev, ele sabia o que aprender, na ordem exata, por qual motivo e principalmente o que ignorar. O outro, ele corria atrás de tudo que aparece ali na frente dele. Estudar sem direção é tipo academia sem um plano de treino. Você sua, cansa, vai todos os dias e daqui a um ano você tá com o mesmo shape. Você já ouviu falar das 10 mil horas? Pois é. A pesquisa por trás dessa ideia não fala de horas, ela fala de prática deliberada, com objetivo, direção e correção. Hora sem direção é só hora acumulada. Esforço não é progresso. 2, composição. E essa aqui é a que ninguém te conta. O dev com direção, ele faz cada trabalho virar a base do próximo. O projeto que ele entrega, ele documenta. A decisão vira aprendizado. O aprendizado, ele vira o próximo projeto mais usado. E aquilo ali compõe, tipo juros compostos pequeno no começo, mas absurdo com o tempo. E o dev sem direção, ele recomeça do zero todas as vezes. Aprende, larga, aprende outra coisa, larga. Cada esforço evapora em vez de ficar empilhando. E no fim de 2 anos, você vai ter uma trajetória que não se sustenta. E o outro tem uma pilha de coisas soltas. 3, visibilidade do progresso. E essa é a que decide quem senta na mesa que toma a decisão. O que subiu tornou o avanço dele legível. As pessoas certas viram em marcos claros o que ele resolveu e decidiu. O outro fez muito, mas ele não é operacional invisível. E o que ninguém vê, ninguém promove. E olha, eu fui o segundo dev dessa história por muitos anos. Eu passei quase 15 anos estudando, feito condenado e recebendo aumento percentual por ano, somente o dissídio. Enquanto gente que sabia menos do que eu era chamado para decidir. Não foi falta de esforço, foi que eu não tinha nada desses 3 itens que eu acabei de dizer. Junta as 3 agora. Direção para não desperdiçar. Composição para empilhar. Visibilidade para ser reconhecido. E é isso que dobra a velocidade. Não é inteligência, são os 3. Esforço não é progresso, é só hora acumulada. Aí você pergunta, tá, Rambo, mas com a IA hoje eu consigo aprender qualquer coisa em uma semana. Isso não resolve? Não, meu amigo, isso só piora. E deixa eu te mostrar o porquê. A IA, ela joga gasolina nessa diferença e pros 2 lados. Pro dev com direcionamento, a IA é um multiplicador absurdo. Ele já sabe para onde vai. Então ele usa a IA para chegar mais rápido e construir coisas que antes levariam meses. Agora, pro dev que não tem direcionamento, a IA ela vai virar uma fonte de dispersão. Ela é mais uma coisa para você aprender, mais um tutorial, não vou ver depois. Ou seja, a mesma ferramenta que acelera um vai atolar o outro. A diferença nunca foi a ferramenta, foi a direção de quem segura ela, de quem dirige ela. Então, a pergunta muda. Não é como eu estudo mais rápido. Eu tenho um mapa, eu tô correndo na esteira, eu tenho a carteira de habilitação para isso. Porque velocidade de carreira não é sobre correr mais, é sobre direção certa, esforço que compõe um outro e progresso que aparece. E olha, o que a IA fez com a régua, tá? Executar ficou muito barato. Hoje, qualquer máquina faz. O que separa agora é quem conduz com direcionamento, contexto e decisões. Quem só executa compete, quem conduz lidera. E tem uma boa notícia nisso tudo, né? Porque nada disso é talento de nascença, é método, dá pra instalar. Só que tem um detalhe chato aí, tá? E eu não posso te soltar sem falar dele, beleza? Direção, ninguém escolhe no escuro. Todo mundo que eu vejo hoje travado, ele tem o mesmo problema. E não é falta de informação, é informação demais. E nenhum critério pra você escolher qual que é a certa. Você vai, abre o YouTube e acha 40 roadmaps. Todos convincentes, claro, todos apontando pra lugares diferentes. Só que escolher sozinho ali é debugar sem log.
Por isso, eu abri um diagnóstico condutor de IA gratuito. O link está aqui na descrição. São 90 minutos comigo e não é uma call de vendas, garanto pra você. A gente vai olhar onde a tua base realmente está, qual das três está te travando de verdade e qual é a próxima alavanca. Você sai com isso por escrito, tendo a gente fechado alguma coisa ou não, combinado? E repara numa coisa, antes da gente voltar, você não precisa estudar mais. Você provavelmente já estudou o suficiente para ser sênior por 2 décadas, 2 vezes mais. O que falta é literalmente ordenar o que você já sabe. É por isso que 2 devs com o mesmo esforço terminam em lugares diferentes. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, tá? Você e eu. Faz agora comigo, tá? Ó, o diagnóstico que eu te prometi, ele tem 3 linhas, tá? 3 minutos e no fim você sabe qual dos 3 tá te segurando. Linha 1, tá? Direcionamento. Escreve a única coisa que você tá estudando hoje e do lado escreve o porquê. Não vale tipo, porque é importante, tem que ser, eu estudo isso porque me leva pra tal lugar sem tal prazo. Se você não conseguir completar o porquê, você achou o teu problema. É o quê? É direcionamento. Linha 2, composição. Escreve o que você entregou nos últimos 6 meses e responde. Isso aqui virou base pra alguma coisa? Ficou documentado em algum lugar? Virou pra padrão do meu time? Alguém usa isso? Se você entregou e aquilo ali evaporou, cara, você acabou de achar o teu problema, que é a composição. Linha 3, visibilidade. Escreve aí o nome da pessoa que decide a tua promoção. E agora responde, essa pessoa ela sabe citar uma decisão técnica tua com o teu nome junto? Se você travou aqui pra responder isso daqui, cara, você acabou de achar o teu problema e é muito mais comum do que todos os outros. Uma dessas 3 respostas te incomodou mais do que as outras. Eu tenho certeza disso. E essa vai ser a tua resposta. E olha, não faz as 3. Se você só for fazer uma coisa essa semana, ataca a que mais te incomodou. Uma só, são 7 dias. Porque 3 frentes ao mesmo tempo é exatamente o problema que a gente acabou de descrever. Então se você se esforça de verdade, mas sente que tá andando de lado, vendo gente com a mesma bagagem passar na tua frente, e você só vê os anos passar, o problema não é você. É a ausência de um mapa que faça o teu esforço compor em vez de evaporar. E é exatamente sobre isso que eu tô fazendo, o que trava ou acelera a carreira de quem trabalha com software. E se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve aqui no canal. É pra dev que se esforça e cansou de ver o seu esforço não virar nenhuma van. Só mais 2 coisas, tá? E acabou. Cola aqui nos comentários qual das 3 te pegou mais. Uma palavra só, tá? Direção, composição ou visibilidade. Eu vou ler e vou responder todas, tá? E te adianto o que vai acontecer aqui. Você vai ver dezenas de caras escrevendo exatamente a mesma coisa que você. E se você tem um amigo que vive estudando e continua no mesmo lugar, manda esse vídeo aqui pra ele, tá? Manda assim, cara, eu lembrei de você nisso aqui. Acho que vale muito a pena você ver. E ele vai se ver nesses problemas. O diagnóstico continua aqui na descrição, pra quando fizer sentido pra você. Sem pressa. E leva uma coisa daqui, tá? Você não tá atrás de um cargo. Cargo é somente o crachá. O que você quer mesmo é parar de precisar pedir permissão pra decidir as coisas de que você já sabe decidir. Muito melhor que a grande maioria. Sênior é só o nome que colocam nisso depois. Bacana? Então a gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Forte abraço!